Vamos começar então. Eu vou deixar com você, pode ser que eu vou aqui controlando as outras coisas por aqui, tá bom? Tá joia. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Começamos a mesa de hoje um pouco mais descontraído, acho que foi legal, trocamos informações para quem estava no início sobre tecnologia, como usar a tecnologia a nosso favor para poder. Opa, deu uma travada aí. Estão ouvindo? Deu uma travadinha, né? Deu uma travada. Então tá bom. Beleza. Então, a gente vai contar hoje com dois mestres pelo Educimatem, dois queridos ex-alunos também da licenciatura em matemática do IFES, o Vitor e a Vanessa, a quem eu já agradeço, eu e o Alex agradecemos por terem topado e disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui conosco. Os dois têm pesquisas na linha 1, que é a linha de práticas, mas é a linha também que engloba o uso de tecnologias na educação matemática. São pesquisas diferentes, uma com um foco na prática docente em sala de aula, nos anos iniciais do ensino fundamental, que é a pesquisa do Vitor, e outra na formação de professores, formação inicial de professores de matemática com uso de tecnologias, que é o caso da Vanessa. O Vitor foi me orientando, a Vanessa foi orientanda do Alex. Não sei se tem uma ordem, vocês combinaram alguma ordem de começar? Combinaram? Vai começar. Uhum. Então tá bom. Tá, eu vou usar assim a apresentação. Tá. A gente vai, quando for passar a apresentação, você tem duas telas, Vitor? Eu não tenho duas telas, Uhum. eu só Então, não tenho tendo que... duas telas, quando você estiver passando a apresentação, você não vai ver aqui o ambiente, né? Vê Então, sim, Rony. dá para Vê ver? tudo. Vê tudo. Ah, é? Uhum. Porque aparece uma telinha na Aparece. frente, é verdade. É verdade. Nada como ter expert no grupo, né? Para ajudar. Então, Vitor, se der alguma travada, der alguma coisinha assim, a gente manda uma mensagem para você, eu pede para você retomar, tá? E aí, para os alunos, a gente vai pedir para vocês fazerem algo parecido com as outras vezes. Vocês podem fazer os questionamentos via chat, se quiserem, ao longo da apresentação, e depois, também que terminar, a gente abre, se alguém quiser fazer alguma pergunta por voz, tá? Na hora da apresentação, a gente vai tirar as imagens, vamos deixar só a imagem do Vitor aparecendo, tá bom? E aí todo mundo deixa o microfone aí fechado. Certinho? Algo mais, Alex? De orientação inicial? Então, Vitor, com você agora, tá? À vontade. Fazer apresentar e compartilhar a tela, né? Pessoal, estão me ouvindo? Alô? Deu para ver, tá vendo aí a tela inicial? Ok. Então, a pesquisa aí que a gente fez, foi orientando o Rony, como ele falou. O título da pesquisa era esse aqui, agrupamento e desagrupamento no aplicativo Multibase, uma proposta de ensino do conceito de números e operações no campo conceitual aditivo, não é isso? Mas antes de começar a falar sobre a pesquisa, eu gostaria de falar um pouco sobre o aplicativo Multibase. Tá? O aplicativo foi desenvolvido em base a uma pesquisa do Rony de mestrado em 2004, e aí que ele desenvolveu para desktop, esse aplicativo, e depois a gente desenvolveu para tablet, para Android, e essa aí foi a primeira versão que foi utilizada em sala de aula. Depois a gente teve que voltar.
Esse? Você pode clicar em ocultar ali também, que aí vai apresentar melhor a sua apresentação ali. Então, o aplicativo que nós utilizamos foi o Multibase, na pesquisa, e utilizamos outra ferramenta também, que foi o sistema web relatório, foi também construído aí para essa pesquisa. Que esse sistema fazia? Todas as ações que os alunos faziam no aplicativo Multibase, e elas eram registradas em um banco de dados, e a gente podia acompanhar aquilo que eles estavam fazendo até em tempo real, né, se a gente quisesse. Essa aqui é a tela do aplicativo do sistema para os alunos, tá? Tanto que no menu à esquerda tem ali algumas possibilidades só, e o aluno, quando entrava, via essa tela aqui. Depois tinha a parte do professor. Isso. Se a gente olhar, tem um menu um pouquinho mais estendido, ele pode cadastrar as atividades, cadastrar as escolas que ele está dando aula, salas de aula, assim por diante, e compartilhar a atividade com aquela sala que ele cadastrou lá. E tinha vários relatórios, ele pode tirar alguns relatórios aí dessas atividades que os alunos estão fazendo. Ok? Depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre essas duas coisas, né? Mas vamos então para a pesquisa. Qual era o objetivo da pesquisa? Analisar como a realização de atividades envolvendo agrupamentos e agrupamentos das peças virtuais do aplicativo Multibase podem contribuir para o ensino de conceitos de números, sistema de numeração, decimal e operação do campo conceitual aditivo para estudantes do segundo ano do ensino fundamental, porque a pesquisa foi desenvolvida em uma sala de aula para os estudantes na sala de aula da escola municipal, para os alunos do segundo ano do ensino fundamental. Nós fizemos os objetivos específicos, né, que a gente fez, foi verificar se a manipulação das peças virtuais do aplicativo Multibase pode auxiliar no ensino de conceitos de números, do valor posicional de seus algoritmos. Então, né, o valor posicional, sabendo que o 1 do 10, ali, esse 1 significa um agrupamento de 10 unidades. Né? Quando tem o 10 ali, escrever 10, aquele 1 significa isso. Então, essa era uma coisa que a gente estava tentando entender na pesquisa. Analisar como os agrupamentos e agrupamentos das peças virtuais do aplicativo Multibase podem contribuir para o ensino das operações aritméticas aditivas e das regras que regem o sistema de numeração. Outros objetivos: analisar com o auxílio do sistema web relatório as estratégias utilizadas pelos estudantes no desenvolvimento das atividades propostas. Por quê? Porque exatamente tudo aquilo que ele fazia lá no tablet e um banco de dados gerava um relatório pelo sistema web relatório. Né? Então, o sistema web relatório dava um espelho do processo que o aluno utilizou para resolver certa atividade. Então, inclusive com os erros. Isso era muito bacana, porque numa prova o aluno pode corrigir, ou uma atividade, o aluno vai lá, erra, percebe o erro, corrige e faz corretamente. Ali não, tem todo o processo, inclusive o erro que ele cometeu e qual foi a ideia que ele teve para corrigir aquele erro. Né? Então, o sistema web relatório servia isso para a gente, servia assim para a gente nessa dissertação. Foi isso, né? Essa pesquisa. Depois, estruturar o material didático contendo orientações de uso do aplicativo Multibase, sistema web relatório e das atividades elaboradas e aplicadas nesta pesquisa. Então, nós fizemos, agora, um manualzinho de uso lá dele. Opa, não, errei. Referencial teórico, nós nos basamos em outros referenciais, mas eu trouxe dois aqui, ao menos o conceito, os conceitos matemáticos em Bento Jesus de Caraça, tá? Marília Centurião, Carolina Pires, Gerard Ferrer,
E para os dispositivos móveis e educação, falamos sobre Marcelo Bairral, Marcelo Borba, Moya Peckman, que foram assim, que nos ajudaram a entender um pouco mais o uso de aplicativos em sala de aula. A metodologia da pesquisa é uma pesquisa de cunho qualitativo, aí depois consideramos que neste trabalho há uma relação dinâmica entre o mundo real e o mundo virtual e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzida em números. Né? Claro, nós trazemos aqui algumas vozes dos alunos, trazemos algumas outras coisas, alguns escritos dos alunos, não tem como quantificar. Né? A nossa referência foi Gordon Bicker. As dificuldades que eu encontrei durante a pesquisa. Manutenção e transporte dos tablets. Manutenção no sentido de, toda vez, 2 dias antes, como eram 25 tablets que a gente utilizava, os 2 dias antes de ir para a sala de aula, eu tinha que ver se passar a revisão, porque todos estão carregados. Se não tivesse, começar a colocar o tablet para carregar, os tablets para carregar. E isso requer tempo, porque cada tablet, se tiver vazio, era de 2 horas, 2 horas e meia para carregar. Então, assim, uma dificuldade, né? E o transporte também, carregar 25 tablets parece que é simples, mas não é assim tão simples. Eu tive que arranjar uma mala com rodinhas e tal, colocar os tablets dentro, ir com esse material para a sala de aula. Como então eu tinha que ir com um carro, né? Porque de mala, com esse peso todo, eu não ia conseguir. Então, o meu traslado era sempre com o meu carro, né? Então, isso assim, uma dificuldade que eu encontrei. A disponibilidade de internet na escola, muitas vezes a gente não tinha internet, eu tinha que ligar o meu celular, disponibilizar como roteador, para ter ao menos 3, 4 pessoas conectadas para ter acesso ao sistema web relatório. E isso também, o sistema web relatório é um sistema na web, como fala, sistema web relatório, então está na web, não está baixado no tablet, né? E aí, isso aí também causava um pouco, certas dificuldades, né? Porque nem sempre a internet estava disponível. Olha, às vezes, muito lenta também. Recuperação do material audiovisual salvo nos tablets. Por que a recuperação? Porque, depois de um certo momento, as crianças, ela já começa a ter um pouco mais de habilidade com o tablet. E, às vezes, elas iam lá, eu gravava tudo também através de um aplicativo chamado Screen Record, daquilo que elas faziam no tablet. Tudo que acontecia no tablet, não só no aplicativo multibase. Aí, o que elas faziam? Às vezes, iam lá e desligavam a gravação, porque que são crianças, né? E, por mais que você peça fazer alguma coisa, às vezes vão lá e fazem para testar, para ver, mexendo com o tablet, eles desligavam aquilo. Aí eu perdia parte da gravação dos tablets, né? No tablet ali. E desenvolver o sistema web relatório durante o mestrado. Isso também não foi simples, né? Porque fazendo a minha pesquisa, eu também desenvolvi o sistema web relatório. Então, não foi uma coisa muito simples isso, não. Apesar de que, claro, tive a ajuda de um aluno da área de informática, lá da Serra, que me ajudou um pouco, mas, assim, é um pouco difícil conciliar as coisas, porque, às vezes, ao menos eu tinha vontade de desenvolver muito mais coisas, porque eu tinha muito mais ideias sobre aquele sistema, mas eu tive que frear, muitas vezes, porque senão não dava conta da pesquisa em si. Então, um pouco essas dificuldades que eu encontrei lá durante a pesquisa. E a produção de dados, nós fizemos isso aí, como eu posso mostrar umas fotos aqui, ó, com atividades desenvolvidas em sala de aula, né? Na foto do meio, a gente vê ali, tem ali um jogo que eles estão jogando Nunca 10,
entre o aluno K e o aluno M, né? Então, esse joguinho, eles pegavam uma carta, como vocês podem ver ali sobre a mesa, e tinham que juntar quando chegasse 10 unidades, ou 10 barrinhas, ou 10 plaquinhos, juntar, enfim, para chegar ao cubo, cubo grande, né? E o detalhe é que se eu tivesse como ele tem ali, 4 quadradinhos ali na foto do meio, e o meu colega lá, o K está com 4, meu colega M está com 6, e a vez do K, ele poderia arrastar as 3 unidades do M para ele e juntar e formar uma barrinha, para formar a unidade de dezena. E aí, esse jogo é o seguinte, foi uma das atividades que nós fizemos lá, foi muito bacana. Esse aqui é um aplicativo que nós usamos também, é o Screen Record, que eu falei. Ele traz, além da imagem, ele traz o áudio também, grava a imagem e o áudio, né, daquilo que está acontecendo. Depois aqui o sistema web relatório, tá? Então, ele diz lá quais foram as informações, ele traz ali o nome do aluno que entrou, a base que está utilizando, o painel que ele está utilizando, porque o multibase ele tem possibilidade de trabalhar com o QBL e com um painel liso, são os 2 tipos de painéis que tem lá, tá? Número de ações erradas até o momento naquela atividade foram 0, e total que ele usou para realizar aquela atividade naquele momento foi 6 minutos. E a data que ele fez aquela atividade foi no dia 29/6/2016. E ali tem todo o horário que ele, né, cada coisa que ele fez, vai saindo lá, novo painel liso inicializado, aí, nova barra criada, vai registrando tudo o que a criança, quem está mexendo no tablet, o usuário do tablet está fazendo e vai registrando, né? Aqui são também os feedbacks que os alunos fizeram, né? Foi legal, porque eu gostei, né, de fazer as contas, e assim por diante, né? Aqui, nos deveres, aí tem uma outra aqui, né, que era a estagiária que acompanhava da minha sala, ela escreveu isso aqui, que nos deveres do caderno, o Vitor, quando vai calcular, já não fala mais o termo tira um ou pega um emprestado. Ele utiliza o termo desagrupar, que aprendeu no multibase. Multibase no tablet. Então, assim, isso é muito bacana, né? Ver que os alunos também, esse negócio de, tira um, pega um, vai um. Já não, começava a criar a cultura de agrupar e desagrupar. E também eu fazia um diário de bordo toda vez que eu chegava em casa, eu procurava escrever tudo aquilo que eu tinha feito. Eu tinha o planejamento, fazia o planejamento antes, e depois ia para a sala de aula, aí quando eu voltava, eu escrevia também esse diário de bordo. Né? Como considerações, o que eu entendi dessa pesquisa aí? O conhecimento prévio da turma sobre o material dourado Montessori e a semelhança entre os objetos desse material e as peças virtuais da aplicativa de base contribuíram para que os estudantes identificassem e manipulassem os objetos da tela do tablet com habilidade e desenvoltura. Eles já tinham feito algumas atividades com material dourado Montessori. Não sei se vocês conhecem, mas é um material que a Montessori desenvolveu para exatamente fazer as 4 operações aritméticas básicas, sobre multiplicação, subtração e divisão, e na base 10. Multibase pegou isso aí e transformou isso em vez de base 10, por isso chama multibase, por várias bases numéricas. Depois, ao relacionarem a escrita dos algarismos enduarábicos às peças virtuais do aplicativo de base, os alunos visualizaram e certificaram que a posição do algoritmo
dentro do número representava uma quantidade específica de objetos. Porque além de eles manipularem as peças lá no aplicativo Multibase, o aplicativo Multibase tem a possibilidade de a gente escrever textos. Aí, ao clicar no escrever textos, eles colocavam, vamos supor que tem uma placa que representa 100 unidades, duas barrinhas que representam 20 unidades, e tem 3 unidades mesmo, que é o cubinho. Aí elas iam lá e escrevia 1, 2, 3. Aí esse 1, que representa aquela plaquinha, eles visualizavam isso. Aquele 1 que está escrito ali representa 100 unidades. Então isso, assim, foi muito bacana também eles entenderem, né, o significado desse número relacionando a plaquinha. Ao trabalhar em bases numéricas distintas, porque nós trabalhamos com algumas bases numéricas distintas, tá? Os estudantes experimentaram diferentes tipos de agrupamento e desagrupamentos. Dessa forma, a visualização de uma mesma quantidade de objetos em diferentes bases numéricas deu origem à discussão que nos levou ao entendimento de que um número não deve ser confundido com as suas representações. Isso foi bacana, né? Porque a gente trabalhou na base 5, e escrever 8 na base 5 não é a mesma coisa que escrever 8 na base 10. E isso eles viram, porque eles faziam os agrupamentos que ali, a gente não chamou de base numérica, claro, lá a gente não chamou. A gente chamava nunca 5, por exemplo. Eles sabiam que quando tinham 8 unidades, eles tinham que agrupar 5 unidades, aí essas 5 unidades se transformavam em uma barrinha e sobravam 3 unidades. Isso aqui, aí eles podiam escrever esse número, daria 13. Mas o 13 na base 5. Então, e na base 10 escreve 8. Então, isso eles fizeram, esse tipo de raciocínio eles fizeram lá também, e por isso que nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, que a representação do número não deve ser confundida, o número não deve ser confundido com a sua representação, porque em ambos os lados tem a mesma quantidade de objetos, só que a representação é diferente. Obrigado. Ok, Vitor. Obrigado, tá? O Vitor tem muitas outras informações, outros dados na pesquisa dele, mas foi um bom resumo. A gente vai fazer o seguinte, a gente passa para a Vanessa e aí a gente deixa as perguntas, considerações para depois, que a gente usa melhor o tempo, tá bom? Então tá, Vitor, obrigado, tá? Quem tiver questões pode digitar ou deixa para fazer oralmente depois. Vanessa, agora é com você. Boa tarde, Rony, já dei, né? Boa tarde, pessoal que entrou aí, após o boa tarde que eu já havia dado. Vai aparecer esse meu rostinho aqui, porque eu tô com um computador que está sem áudio para fazer minha visualização, e a visualização da minha apresentação, e o celular que tá passando o áudio aí para vocês, então estou aparecendo 2 vezes aí, então por isso que tá só essa carinha. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho que eu tô com uma dificuldadinha. Esse povo da tecnologia é o que mais tem dificuldade com tecnologia. Estou só observando aqui. Só aproveitando enquanto Vanessa vai ajeitando ali, Vitor, depois tem um pessoal que perguntou lá no chat sobre o nome do aplicativo que você usou para gravar a tela do tablet. Aí você coloca lá, responde lá direto já. Valeu? Obrigado. Só um minutinho aqui, que eu não tô vendo vocês, só tô vendo a minha tela. Eu acho que a opção que eu escolhi
que vocês estão vendo? Parou, né? Agora parou. Mas a gente estava vendo só a tela do computador. Tá, mas eu não estava me vendo, mas não tem problema não. Então, eu vou falando e não Talvez estou conseguindo. minimizar a sua apresentação e você consegue aparecer também ao mesmo tempo. É. Não é em tela cheia, não, então, minha apresentação. Aí você só direciona a sua tela aí, ajeita nos ladinhos aí, que ela vai diminuindo e aparece os dois ao mesmo tempo. Não tem Pode problema, não. Não tem problema se eu não estiver aparecendo, não. Eu vou deixar como estava, então. Vou solicitar aqui novamente. Parar. Vou colocar de novo. Mobilização. Esse aqui. Compartilhar. Conseguiram ver? Sim, a gente está vendo a tela do seu computador. Tá? Então tá jóia. Tá. Eu não Se vejo você mais. colocar... pode colocar em modo apresentação, então, já que você não vai se ver mesmo. Ai, que triste querer ficar me olhando. Bom, o Rony já comentou que a pesquisa ela é formação de professores, né, com foco em tecnologias educacionais. E o título que a gente escolheu foi Mobilização de Saberes de Licenciandos a Utilizarem o GeoGebra. E aí vou fazer uma apresentação que eu acho que, né, que se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu gostaria de saber um pouquinho de quem está falando. Então, eu decidi trazer um pouquinho dessa minha caminhada aí até o mestrado. Então, fui licenciado pelo Instituto Federal, como o Rony já falou, na primeira turma de matemática do IFES. Eu falo isso com muito orgulho. Foi um processo de formação muito gratificante, porque os professores se empenharam muito que fosse uma formação voltada para que a gente tivesse um olhar muito para o aluno. Então, isso agregou muito aí na minha experiência, na minha identidade docente. Nesse período da licenciatura, também tive a oportunidade de ser bolsista, de ser monitora, de ser PIBidiana. Então, essa experiência aí de fazer a licenciatura no IFES, com esse grupo de professores que vocês conhecem alguns aí, porque compartilham aí com vocês sabedoria no mestrado, foi muito gratificante aí e muito enriquecedora para minha trajetória como professora de matemática. E aí, me formando, eu acabei atuando em escolas da rede privada, da rede pública, e desde 2016 sou servidora do Estado. E nesse período aí, que eu já estava como servidora um pouquinho antes, 2014/2, eu entro no mestrado e viro uma mestranda eufórica, né? Então, entrar no mestrado foi uma euforia muito grande, uma alegria muito grande para mim. E conhecer os professores do mestrado foi algo assim que deu um gás para continuar exercendo a profissão, né, professor, porque existe uma grande dificuldade quando a gente inicia a nossa carreira, que são os desafios mesmo da profissão. E voltar para a academia me trouxe um gás, aí, uma grande euforia. E se tratando de um mestrado que não só de matemática, né, tem também essa linha de pesquisa aí voltada para ciências, então a contribuição foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de, né, ter aulas e disciplinas com outros professores que me cativaram muito, muito
bem querer mesmo, muita admiração. E aí eu lembro de alguns deles, vou falar alguns, né, que foram fundamentais aí nesse processo. A Priscila, que era uma professora de artes, que ajudou muito no processo do produto educacional. A Manuela, com algumas contribuições bacanas também. Maria Alice, que falou um pouquinho sobre as teorias da psicologia para a gente, enfim. Se que eu lembrei rápido aqui, os de matemática eu nem vou comentar, porque eu já tinha passado pela licenciatura, então eu já conhecia, né, alguns deles. E aí, né, para iniciar a minha pesquisa, né, para dar andamento para o projeto, eu começo a participar do grupo de pesquisa GPEM, que também foi uma experiência que contribuiu muito para a realização da pesquisa, da investigação. Então, algo que contribuiu muito, e se for para dar um conselho aí para a galera que está iniciando a pesquisa, o grupo de estudo, ele tem muito a agregar para a realização de uma investigação. O orientador, vocês já sabem que é o Alex, né? E também foi fundamental esse processo. Foi um cara muito humano e... Gente, isso é quarentena, tá? Foi um cara muito humano e muito parceiro. Eu passei por algumas dificuldades no final do processo da investigação e o Alex segurou a minha mão e por isso que eu consegui concluir o mestrado. Eu já chorei muito, muito. Ainda bem que meu microfone e minha câmera estão desligados daqui, porque senão vocês iam ver a mesma coisa, né? Eu chorei muito, né, Alex? E Alex já tá acostumado já com o meu chororô. Eu realmente quis desistir, assim, no final do processo. E ele não soltou minha mão. Bom, e aí a gente começa a tocar o projeto. Então, vamos entender um pouquinho como é que é essa pesquisa. Ela nasce de uma inquietação, né? Na sala de aula eu queria incorporar a tecnologia, mas eu não sabia qual o caminho para eu produzir conhecimento matemático por meio de tecnologias digitais. Aqui eu vou abordar tecnologias digitais como qualquer tecnologia digital educacional, tá? Ou tecnologia digital da educação matemática, para não ficar sempre falando desse termo mais comprido, eu vou falar tecnologias digitais e entendam aí que é tecnologia digitais na educação matemática. Então, a minha inquietação para fazer o projeto, buscar o mestrado, foi essa. Qual é o caminho para a produção de conhecimento matemático? E aí, o Alex, ele tinha um diálogo bacana, o grupo de pesquisa, o GPEM, tinha um diálogo bacana com a Prefeitura de Cariacica, né? Eles já haviam feito formação na Prefeitura de Cariacica e o Alex então teve a ideia da gente fazer uma formação continuada para os professores de matemática de Cariacica, abordando temas que utilizavam tecnologias digitais na educação matemática. Então, foi tudo muito... Estava tudo muito... correndo tudo muito bem, na verdade, né? Eu estava no momento de euforia ainda, estava correndo tudo muito bem, era o que eu precisava mesmo, uma formação que ia fazer ali essa mediação com a tecnologia, a gente ia acompanhar esse processo de construção do conhecimento de matemática por meio das tecnologias digitais, e a gente ainda ia ter oportunidade desses professores que estavam em formação, aplicar essas atividades nas suas salas de aulas e voltar com esse material para a gente. Então, assim, era uma pesquisa que seria de uma riqueza muito grande, né? Já estou falando no tempo do passado, porque não deu certo. Quando a gente levou a proposta para Cariacica,
A secretária gostou muito da proposta, né, Alex, mas queria fazer algumas intervenções que iam de encontro com o que a gente tinha proposto e não dava para abrir mão. Então, não rolou. E aí a gente precisou, então, pensar em um novo cenário para essa pesquisa, né? Então, a gente precisou replanejar algumas coisas, delimitar um novo campo de pesquisa e até pensar em novos referenciais teóricos. E aí o Alex, você ainda está na licenciatura? Nem sei. Ele está com o microfone desligado, né? E aí o Alex... Tô sim, Vanessa. Mas ele tá na tá. licenciatura. Das 1001 coisas que o Alex faz, ele ainda é professor da licenciatura. O Rony não estava na época, né, mas o Rony já deu essa disciplina também. Eles ministravam, o Alex ainda ministra, uma disciplina chamada Informática na Educação Matemática. E essa disciplina, ela é dada no segundo período, pelo menos naquela época foi dada no segundo período, e ela era uma possibilidade para a gente fazer a pesquisa. Só que aí os nossos atores não seriam mais professores, e sim licenciandos, né? Professores iniciando aí, professores em processo de formação ainda, né? Mas a gente se empenhou e botou para rodar o projeto. Então, a investigação, ela se constitui um desenvolvimento de oficinas. A gente pensou em oficinas que integravam atividades matemáticas ao uso do software GeoGebra durante a realização da disciplina Informática na Educação Matemática. Essa disciplina foi dada no segundo semestre, foi em 2015, se eu não me engano, e ela tinha uma carga horária de 60 horas. Bom, então a disciplina ela não fazia especificamente discussões matemáticas, mas ela discutia a informática na educação matemática. Então, a princípio, a gente não tinha um objeto de conhecimento matemático aí como foco de investigação. Então, a gente ia investigar mesmo como que essas oficinas, né, como que os alunos iam produzir conhecimento matemático por meio dessas oficinas, mas não especificamente um objeto de conhecimento matemático. Então, não tinha um conteúdo específico definido, né? Os atores, os participantes dessas oficinas, foram os licenciandos naquele período, eram 35, e o campus era a licenciatura do Campus Vitória. Então, essas oficinas, elas foram filmadas, foram fotografadas, tiveram áudio registrados. Também, as atividades que a gente desenvolvia, elas eram postadas e comentadas na plataforma Moodle por meio de fóruns, e às vezes acontecia de um outro aluno precisar encaminhar uma mensagem por e-mail, né? Caso não conseguisse fazer alguma postagem lá no Moodle, a gente também conseguiu coletar alguns dos registros por e-mail. E aí o objetivo dessa pesquisa era analisar e discutir a mobilização de saberes de licenciandos que cursaram a disciplina a utilizar o software GeoGebra com uma abordagem construcionista. Para que esse objetivo fosse alcançado, a gente então propôs as seguintes ações: realizar debates e refletir com os licenciandos a utilização das tecnologias digitais e utilizar o GeoGebra em atividades matemáticas, reconhecer e destacar saberes mobilizados pelos licenciandos durante o seu processo de formação e produzir material didático com foco no uso das tecnologias digitais que pudesse propiciar momentos de formação para professores. E aí, as oficinas, a gente chamou de oficinas, eu já falei aqui, não sei se ficou muito claro, a gente chamou de oficina as atividades que nós fomos desenvolvendo, né? Então, a gente programou algumas oficinas para serem trabalhadas nesse semestre, nessas 60 horas. A gente sentava,
eu falo, eu, Alex, e vou falar mais um pouco. Eu tirei uma parte para falar sobre a participação das pessoas da pesquisa, mas nessa pesquisa tinha uma outra mestranda, Edvige, então nós sentávamos, ela fazia pesquisa também nesse espaço, mas ela tinha um outro olhar. A gente sentava, conversava sobre o tópico que ia ser abordado, como que a gente ia fazer a mediação das atividades, quem ia ser o mediador, às vezes era o Alex, às vezes era a Edvige, às vezes era eu, enfim. Então essas oficinas elas eram planejadas e elas foram aplicadas ao longo dessas 60 horas. E aí a gente optou pela abordagem metodológica do construcionismo. O construcionismo é uma teoria aí de Popper, criada na década de 80, né, que possibilitou o uso pedagógico do computador, admitindo novas situações de aprendizagem. Então, nessa perspectiva, o computador é uma ferramenta educacional na qual o estudante resolve problemas. Por meio da máquina, o aluno ele se torna sujeito das suas ações que promovem o seu protagonismo na busca pelo conhecimento. Então, na década de 80, Popper ele cria um software Logo, que é um software de programação bem legal, bem lúdico, e aí ele cria o construcionismo como uma abordagem para dar suporte teórico-pedagógico para desenvolver as atividades nesse ambiente. Então, a gente usou essa mesma ideia para produzir essas oficinas, né? E aí, algumas oficinas, deixa eu falar um pouquinho das oficinas aqui para ficar bem claro. Algumas oficinas, elas trabalhavam atividades que integravam o uso do GeoGebra e a matemática. Outras oficinas, elas traziam um momento de reflexões sobre o uso da tecnologia, tá? Então, tem oficinas que a gente desenvolvia atividades com GeoGebra e outras a gente fazia atividades para fazer algumas reflexões acerca do uso das tecnologias, porque também é muito importante. O professor que vai fazer o uso da tecnologia, ele precisa compreender, né, a nosso ver, ele precisa compreender também qual a forma que ele vai trabalhar essa tecnologia. Então, a gente fez uma discussão bacana sobre o construcionismo. Então, os meninos que realizaram as oficinas, eles sabiam qual era a abordagem que estaria por trás ali do desenvolvimento daquelas atividades, enfim. O GeoGebra é um software livre, caracterizado como uma ferramenta que permite a criação de cenários para atividades de investigação em um ambiente dinâmico. Inicialmente, o GeoGebra, a gente chamava de um software de geometria dinâmica, né? Hoje ele tem uma interface bem ampla, você tem abas para você fazer planilhas, probabilidade estatística, você consegue desenvolver muita coisa, assim, ele está muito amplo. Mas, inicialmente, ele foi criado como um software de geometria dinâmica. No trabalho, a gente faz um resgate histórico da geometria dinâmica, né? Como que os softwares foram sendo criados até a criação do GeoGebra. Para quem tem interesse em conhecer um pouquinho melhor o GeoGebra, todo esse trajeto da geometria dinâmica, tem um capítulo bem legal na dissertação, que a gente faz esse resgate. E o GeoGebra foi o software que nós escolhemos para realizar as atividades com os alunos. E eu vou fazer um destaque das batidas durante o trajeto. Tem uma frase que eu escutei no mestrado, até Isaac Newton me disseram, que diz assim: se eu ouvir mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. E essa frase faz muito sentido quando a gente está no processo de pesquisa, né? A gente está rodeado de gigantes aí, então
A gente fica com medo das batidas que a gente toma durante nossas apresentações, nos eventos, mas no final a gente percebe que foram determinantes para a constituição da pesquisa. Então, por cada lugar desse que está descrito aí, por cada evento desse, né, o CECIM, que são as primeiras pancadinhas que a gente toma, o Enem, que é o Encontro Nacional de Educação Matemática, o CEMAT, o EBRAPEI, todos eles foram momentos muito ricos aí para o desenvolvimento da pesquisa. O Encontro Nacional de Educação Matemática é uma oportunidade ímpar, né, de você encontrar que você admira, que você pesquisa. A linha de tecnologia educacional, ela é uma linha muito limitada, assim, quem está fazendo a investigação nessa linha já percebeu isso, né? Nacionalmente são poucas referências que a gente tem, e internacionalmente também. Então, há 5, 6 anos atrás, quando eu fiz a pesquisa, isso ainda era um pouco menor. Hoje eu estou um pouco afastada por conta da maternidade, né, dessa parte de escrever, de ler um pouco. Na educação, elas são lentas, né? Então pode ser que esse quadro ainda não tenha sido modificado. Então é muito importante que a gente divulgue as nossas pesquisas de tecnologia educacional. Bom, então nesses eventos aí, vocês têm a oportunidade de encontrar Marcelo Borba, Bairra, Maurício Rosa, Miriam Godoy, essa galera toda que fala um pouquinho sobre tecnologias digitais e trocar uma ideia bacana. Do Ibrapem, foi Juiz de Fora, se eu não me engano. E eu precisava de um texto, com Borba, precisava de um texto, mandei ele me respondeu, mandou o texto. Foi muito bacana, assim. Então, algo que a gente precisa ficar aberto a tarde, colegas que estão do nosso lado, ler nosso trabalho. Isso tudo faz parte, eles vão a gente se chegar até o final dessa trajetória. Então, essa aí é um pouco uma contribuição aí de quem está passando por esse processo. E aí, então a gente desenvolve as oficinas com os meninos, né? E depois a gente vai para a parte da ansiedade. Socorro. Sofri. E eu cometi alguns erros nesse deixei. Não fiz uma seleção ou algumas escolhas para limitar o meu foco, meu olhar nas oficinas. Eu tinha 60 horas aí de oficina, e áudio, e vídeo, para fazer transcrição, enfim. Eu apanhei muito, assim, muito mesmo, foi muito sofrido. Mas o sofrimento passa, né? E aí a gente conseguiu perceber, né, nos dados que foram produzidos, indícios que condiziam aí com os supostos que tinham escolhidos para a teoria da nossa pesquisa. Vanessa, perdemos a sua voz. Tá ouvindo a gente, Vanessa?
Só um minutinho, gente, que eu vou tentar falar com Vanessa aqui. Vanessa atendeu a minha ligação, tá, gente? Mas ela já tá voltando lá. Oi. Alex? Oi, a gente tá te vendo, te ouvindo. Alex? Oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô ouvindo, Alex. Sim. Sim, Beleza. Vanessa, tá me ouvindo? Calma aí, vou fazer. Vou botar o celular. Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu não tô. Tá me ouvindo? Sim, a gente tá te ouvindo. Você me ouve, Vanessa? Tá, eu não tô ouvindo vocês, não, mas eu vou. Ah, tá. Mas já que vocês estão me ouvindo aqui em pouco. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui pra. Posso continuar? Não tô ouvindo vocês. Pode, beleza. Bom, eu acho que ficou o que eu queria dizer com com esse slide aí que eu preparei, com essa mensagem. A gente está rodeado de gigante, né? Nesse processo. Então, não fique com medo de pedir ajuda, enfim. É uma oportunidade bacana de aprendizagem, de crescimento mesmo dentro do processo de
pesquisa, esses encontros, essa partilha que a gente faz no nosso trabalho, tá? Eu não sei onde parou aí meu áudio, aí eu não sei onde eu parei, enfim, eu vou avançar. Bom, e a gente parte para análise de dados. A análise de dados foi um processo muito sofrido, assim, muito mesmo. Eu acho que foi, assim, o momento que eu fiquei mais perdida na pesquisa. Eu tive muita dificuldade, porque eu não sabia como que eu ia fazer essa análise de dados. Eu tinha muito material, eu cometi o erro de não ter limitado meu material. Então, eu tinha muito material, eu não tive foco em uma, duas ou três oficinas. Eu quis abranger o curso inteiro, isso foi um problemão que me fez penar muito aí nesse processo. Então, precisei muito da ajuda do Alex nesse processo, a gente foi organizando, foi observando o que aparecia, e no fim a gente conseguiu, né, perceber aí, conseguiu analisar e perceber, então, alguns apontamentos que estavam de acordo com o nosso aporte teórico. E aí, na formação de professores, o título da pesquisa é Mobilização de Saberes Docentes, justamente porque na formação inicial, a gente não constrói saberes docentes, né? Os saberes docentes, eles são construídos na formação e na prática. Então, eu não tinha esses dois momentos. Então, a gente optou por identificar saberes mobilizados, saberes que foram impulsionados, saberes que foram mobilizados no sentido de movimentados mesmo, tá? E a Pimenta, ela tem um texto que faz um pouco dessa reflexão aí dos saberes na formação inicial dos professores. Ela se apoia aí nas ideias dos saberes docentes, né? De Schoen e Zeichner para trazer essa reflexão. Então, a gente usou essas ideias. E aí, na análise dos dados, a gente conseguiu perceber aí alguns saberes mobilizados durante as oficinas. Os saberes docentes que nós abordamos aí eram os saberes docentes da experiência e os pedagógicos. Os saberes pedagógicos, a gente teve um pouco de dificuldade para mobilizar, já que os alunos eles não tinham a prática docente, né? Mas saberes do conhecimento. Em relação à produção de conhecimento matemático por meio das tecnologias digitais, né? A gente também se apoiou nas ideias de meu volume. Na produção de conhecimento matemático, por meio das tecnologias digitais, a gente se apoiou então nas ideias do construir os seres humanos como mídias de borda, que eles são baseados aí na teoria da reorganização de Tikhonov. Alex fala esse nome lindamente, eu nunca soube falar. E o coletivo pensante de Pierre Levy. Então, essas duas ideias deram suporte para a construção elaboração desse construto, né, ser humanos com mídias, que fala um pouquinho do processo, que o processo de produção de conhecimento ele é concebido a partir de um pensamento coletivo de seres humanos em mídias, né? E aí, foram essas duas categorias de análise e a gente conseguiu inferir aí algumas coisas. O produto educacional, ele foi constituído aí durante todo o percurso, né, da nossa
pesquisa, e ele culminou aí com a elaboração de um roteiro sugestivo de oficinas. Então, a gente escolheu algumas oficinas ali e criou esse roteiro para que os professores possam acessar e, se quiserem aplicar na sala de aula, na formação, enfim. Ele tem esse perfil aí de atender tanto a formação quanto a sala de aula. O material ele traz algumas reflexões do que a gente passou durante a pesquisa. E ele está disponível lá na plataforma Scupira. Eu não coloquei aqui o link, eu esqueci. Bom, algumas considerações. Então, em relação ao que nós nos propomos, né, como objetivo geral, a gente identificou, então, que os problemas, né, que foram resolvidos pelos estudantes com GeoGebra nas atividades caracterizou um coletivo homem GeoGebra que produziu novas formas de fazer, novas formas de conhecimento matemático. Nas atividades que contemplaram também conhecemos mobilização de saberes docentes, aí, saberes do conhecimento e saberes da experiência. Como eu já mencionei, os saberes da prática, não foi possível a gente inserir aí, porque não tiveram esses momentos. No texto tem outras considerações, tá? Mas nós hoje, eu e Vitor, tivemos a missão de fazer uma apresentação de 20 minutos e ainda trazer, falar um pouco aí, né, das dificuldades, que já é uma grande dificuldade falar de uma pesquisa de quase 3 anos, no meu caso, né? De muito tempo aí, em 20 minutos, e ainda falar das contribuições. Então, eu tentei enxugar algumas coisas, não trouxe fotos dos meus desenvolvendo atividades, porque realmente eu precisei tirar algumas coisas para conseguir falar em 20 minutos e eu não consegui. Então, o processo de formação, então, que eu estive inserida nesse período de pesquisa, né? Porque fazer pesquisa é fazer formação também. No meu caso, ainda dentro de um curso de licenciatura, né? Também foi um processo de mobilização de saberes docentes fundamentais para a minha identidade docente. Então, ao final da pesquisa, eu concluí que, assim, sem dúvida, a maior formação, a maior contribuição, a maior mobilização de saber foi minha. E quanto à busca pelo caminho para a produção de conhecimento matemático, né, que era meu questionamento inicial, minha mola propulsora, que me levou a buscar o mestrado, e eu ainda não encontrei, mas eu encontrei direcionamento que me encorajaram a sair da minha zona de conforto e me desafiar a incorporar a tecnologia digital na minha prática. É isso. Gratidão por poder compartilhar esse momento com vocês. Eu espero que tenha atendido as expectativas aí de quem, dos ouvintes, né? Eu vou deixar meu contato, meu e-mail aí também. Se tiver tempo, se não tiver, eu estou à disposição aí para responder por e-mail, WhatsApp, enfim. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Desse reencontro, Sim. visitar esse caminho aí que foi muito sofrido para mim, mas foi maravilhoso. Foi de dor, mas foi maravilhoso em todos os âmbitos aí. Né, profissional, pessoal. É isso.
Então tá bom, Vanessa, obrigado. Alex, eu vou pedir para você aparecer aí também, porque a minha internet está muito ruim e se falhar você toma conta, tá bom? Beleza, já estou até com o microfone aberto aqui, tá tranquilo. Então tá bom. Eu quero agradecer, Vanessa, pela apresentação, mas principalmente agradecer por nos lembrar. Sem áudio. Não está ouvindo? Bom, eu vou agradecer em público, assim, isso está gravado, depois a Vanessa vê, se for o caso, se ela não estiver ouvindo. Eu quero agradecer a Vanessa pela apresentação que ela fez e principalmente por nos lembrar que a gente está inserido em um processo de produção de conhecimento, acima de tudo, humanista. Né? Assim, lembrar que nós somos pessoas e que a gente tem sofrimentos e que esse grupo de professores que resolveu ser nesse programa, ele está pronto para poder reconhecer dificuldades, reconhecer o apoio que cada um de nós precisamos, e aí não estou falando só dos orientadores, em vários. Agora ele não tem dito, o Vitor também passou por problemas complicados envolvendo a família dele no processo, e a gente foi tentando fazer... Não, eu estava mexendo aqui, só pode continuar ruim. O Rony está por aí ainda? Acho que Rony... Bom, então vamos... Ei, voltou. Minha internet está muito oscilante hoje. Então, assim, eu acho que você estava falando que Vitor também passou por problemas com a família. Isso, e que a gente foi lidando com isso da forma que a gente podia, né? Assim, a gente reconhecer essas dificuldades, reconhecer que a gente tem uma vida além do mestrado, é importante para a gente se entender e se construir como seres humanos também. E aí eu vou fazer algumas complementações aqui em relação à fala do Vitor. Vou pedir para o Alex fazer complementações em relação à fala da Vanessa, para a gente abrir, então, para as questões que os nossos alunos querem fazer, né? Embora o Vitor tenha sido muito resumido na apresentação dele, o processo de pesquisas que envolvem tecnologias, eles têm dificuldades além daquilo que se possa imaginar. Assim, por exemplo, no caso do Vitor, ele tem um objeto matemático que ele elegeu, que são números de operações aritméticas. Ele tem um recurso computacional, e no caso do Vitor, ele teve ainda outro complicador, que ao mesmo tempo ele trabalhava com um desenvolvimento de uma melhoria para o aplicativo que já existia. Isso tudo requer bases teóricas específicas. Então, no caso do Vitor, ele opta por escolher a teoria dos campos conceituais para poder compreender esse processo de produção, construção das operações de adição e subtração, que foram esses os focos, mas ele precisava também de uma base teórica para o uso de tecnologia, no caso dele, de tecnologias móveis. E isso é muito recente. Tá? Então, assim, se é muito recente, é algo que a gente também está ajudando a produzir conhecimento. A gente tem, no Brasil, uma referência relevante nesse aspecto, que é o professor Marcelo Bairral, lá da Rural do Rio de Janeiro, e aí a gente teve que buscar teorias fora do Brasil, e mesmo fora do Brasil, são teorias muito novas. Então, assim, é algo que está em construção. Então, assim, é claro que no processo de produção de uma dissertação de mestrado, que só tem 2 anos, a gente tem que compreender também as limitações, entender que é muita coisa envolvida. E no caso do Vitor, mais um dificultador é que a Vanessa fala de sair da zona de conforto.
O Vitor saiu da zona de conforto dele completamente. O Vitor tem uma formação inicial em engenharia de computação, depois ele se licenciou em matemática e foi trabalhar com turmas de segundo ano do ensino fundamental, em que ele foi o professor dessa turma. Então, veja, assim, sair da zona de conforto mais do que essa é impossível, né? Assim, e mais, ele foi para uma turma de segundo ano do ensino fundamental em uma escola pública e levou equipamentos que essas crianças não sabiam manipular. Então, é claro, assim, que essas dificuldades existem e é claro que você acaba chegando à conclusão, no final da pesquisa, que há muita coisa a fazer. Então, sim, o Vitor conseguiu fazer uma parte daquilo que a gente ainda tem o longo caminho pela frente. Então, não sei se o Alex quer complementar alguma coisa, depois a gente abre para as perguntas. Não, eu acho que é isso, assim, eu acho que você já colocou, e eu acho que a Vanessa, ela fez aí um resumo da pesquisa, mas eu acho que ela conseguiu pontuar bem isso que a gente tinha chamado a atenção para as dificuldades, né? Até para os colegas perceberem que realmente o desenvolvimento de uma pesquisa, ela traz problemas, né? Não é uma coisa simples, é um processo que demanda um envolvimento, e é óbvio, acontece coisas inesperadas, do tipo, a gente programa um curso com a prefeitura de Cariacica, né, Vanessa? E não vai dar para ser na prefeitura de Cariacica, então a gente tem que repensar e tal. Acho que é isso. Daí a gente podia então abrir, eu acho que já tem aí algumas questões até que já foram pontuadas. Eu vou pedir para você conduzir as perguntas, Alex, que sua internet está melhor que a minha, tá? Para não falhar, tá bom? Tá bom. Eu vou resgatar do chat aqui, mas só, Vanessa, não sei se você chegou a ver, mas a Tassiane está lembrando que ela era aluna dessa turma de 2015, que a gente desenvolveu a pesquisa, né? A sua pesquisa e a pesquisa da Division. E aí, Vitor, deixa eu ver aqui se eu acho. Alguém tinha pedido, acho que foi a Ana, né? A Ana Paula pediu para você detalhar um pouco mais a proposta de ensino, e depois eu acho que no final teve uma outra questão também, né? Se houve dificuldade no uso dos tablets, o Rony já acabou falando um pouco isso, a Karina perguntando, depois a Karina pergunta também em relação ao web relatório, se o professor tem acesso. E aí, Vanessa, aqui o Stefano tá apaixonado, tá? Vitor, fica à vontade. Ok. Vamos lá. Não, agora, eu tinha recebido que ia falar máximo 20 minutos, então eu me programei com esses 20 minutos, por isso que eu fiz assim, ó, resumão do resumão mesmo, né? Mas, como já o Rony já falou, o Alex também falou aí algumas coisas, né? Claro que tem muito mais, né? A pesquisa não é só a gente ir para a sala de aula ali e se envolver com tecnologias, não é coisa simples também, em um ambiente onde, como o Rony falou, as crianças não conheciam, mas, claro, que já viram o celular, mas pela primeira vez tocavam um tablet, né? Então, essa é uma coisa realmente que aconteceu, né? E, de um lado, isso foi, assim, também bacana, porque as crianças se envolveram muito mais, porque é uma tecnologia que estava chegando, se envolveram muito mais. Mas a primeira pergunta aí que foi, era sobre, se eu não me engano, vou falar um pouco mais, deixa eu ver aqui, das propostas de atividades, Vitor, as propostas de ensino. Então, quais foram as propostas? Eu trabalhei no campo conceitual aditivo, então, adição e subtração, ok? Essa era a linha de que eu trabalhei. Aí, quais foram as propostas? Sempre usando o tablet, a gente começou a conhecendo as peças do tablet, tá? As peças virtuais, e dessas peças a gente construiu conceitos de soma e subtração
sempre jogando, tá? Sempre brincando com o tablet. Eu perguntava para eles, vamos lá, vamos deixar o menor, um exemplo de atividade, vamos deixar o menor número de, colocam aí 5 placas, 30 barras e 22 unidades, que são os cubinhos. Agora deixar o menor número de peças desagrupadas possíveis. E as crianças, trabalhando nessa atividade, começava a construir aquele conceito de número e de valor posicional do número. E também o conceito de agrupamento e desagrupamento, que está, o conceito de agrupamento, que está no processo de soma, né? Agrupar, somando, aí esse famoso que a gente usa, né? O vai um, eles começaram a entender esse processo, graças aos agrupamentos que eles faziam também lá no tablet, né? Outra atividade que nós utilizamos lá foi o jogo Nunca 10, usamos também como Nunca 5, usamos também como Nunca 3. O Nunca 10, toda vez que eu tinha o mesmo tipo de objeto, quer dizer, se eu tinha 10 barrinhas, eu podia agrupar. O agrupamento era feito com o toque do dedo sobre a tela do tablet, fazendo um círculo em volta das peças que eu queria agrupar. Aí ele agrupava, mostrava a peça já transformada, né? E isso era uma outra coisa bacana, porque no material dourado virtual, no material dourado mesmo, a gente faz uma troca. E no tablet a gente faz esse agrupamento, ele faz uma transformação, ele vê que 10 unidades se transformam naquela barrinha. E não é uma troca pela barrinha. Então isso também é uma coisa muito bacana que acontecia nas atividades. E trazer essa ideia mesmo, de que aquele número 1 do 10 são 10 unidades, né? Isso representa aquelas 10 unidades. Eu não sei se era isso que você queria saber, se essa atividade. Foram outras atividades também, mas não sei se já deu para responder. O pessoal tinha perguntado também como é que foi se os meninos tiveram dificuldade em usar os tablets, né? Fala um pouquinho disso aí. Alex, Vitor, antes disso, sim, eu acho que é claro que... Ei, Rafa, tudo bom? Olha só, eu acho que talvez fique ruim de compreender o que é sem o aplicativo, sem ver, né, assim, ele funcionando e tudo mais, assim, talvez isso tenha um pouquinho de dificuldade, né, para quem está ouvindo aí. Eu posso até mostrar depois com mais calma, mas não vou fazer isso agora para não tomar tempo. Eu acho até, Rony, que depois o pessoal podia baixar e rodar, apesar de ficar ruim na tela do celular, mas dá para ter uma ideia, né? Se não tiver tablet. Principalmente do agrupamento e desagrupamento das peças, né? Sim. Mas, assim, acho que é importante esse detalhe de como que foi a proposta de ensino, porque as propostas de ensino, inicialmente, elas não tinham coisas muito diferentes do que uma proposta de ensino utilizando outros recursos. Mas a grande questão é assim, o que o tablet trouxe de diferencial nesse processo, né? Então, assim, a gente começou a perceber que os alunos estavam produzindo matemática, mas uma matemática diferente daquela que eles já faziam naturalmente com lápis e papel. Então, assim, por exemplo, o aluno efetuando operações de adição e subtração da esquerda para a direita, mas entendendo o que eles estavam fazendo no processo, entendeu? Então, assim, não é a atividade em si que é o grande diferencial, mas é o uso do recurso para resolver essas atividades. Eu acho que essa é a grande questão, né, no processo, e saber enxergar que produções novas são essas que eles conseguem. Isso é um exemplo dessa de agrupamento que o Vitor estava colocando, de deixar a menor quantidade de peças, sei lá, assim, em uma operação, um aluno chega num cubão, 3 plaquinhas e 3 cubinhos, ele escreve, sei lá, 134, sendo que o cubão, na verdade, era 1000. E quando o Vitor questiona aí, mas vem cá, mas que peça é essa? Ele faça 1000. Ué, então, ele mesmo chega à conclusão, então esse número não é 134.
né? É 1034, então falta alguma coisa para preencher esse espaço. Então, eu acho que são esses movimentos que o aplicativo acaba levando. Ele, por si só, ele é uma coisa simples, né? Assim, mas esses são esses processos. Né? Acho que foi Karina, Rony, que pontuou uma questão também aqui, que eu acho que é muito legal, que a diferença básica assim, que vai acontecer do multibase com o material dourado é que no multibase, quando você está trabalhando, por exemplo, com multibase, basicamente, material dourado é base 10, né? Quando você está trabalhando com base 10, você junta então 10 cubinhos, você tem que trocar por uma barra. E o aplicativo não, né? O aplicativo ele junta os 10 cubinhos e forma uma barra. Então são os mesmos 10 cubinhos que estavam antes. Uma barra não, né? Eu não sei como é que chama, barra, né? É uma barra, uma barra. E depois junta 10 barras e forma a placa. E aí, então essa é uma ideia muito legal do aplicativo, né? Que ele proporciona e que o material dourado concreto ele não permite. Falhou aqui mesmo, assim, ou seja, não tem uma troca, porque quando ele usa um material concreto e ele faz uma troca, a impressão que a criança tem é que isso é outra coisa, entendeu? Ou seja, esses 10 Sim. aqui lá, você está trocando. No multibase, não, ou a placa quebra e vira os 10 cubinhos, ou elas juntam e os mesmos 10 cubinhos se transformam em uma barra. Então, esse é um diferencial também interessante. Outra coisa muito interessante que acontecia, né, é que o tablet possibilitava isso. As crianças faziam, outra criança perguntava, mas eu estou com dúvida de fazer isso aqui. A própria criança levava o tablet na mesa do colega e falava, olha, se faz assim, assim, se discutia com aquele tablet na mão. Então, a mobilidade dava essa possibilidade, né? Se a gente tivesse fixo um notebook, ou computador desktop, isso talvez ficaria um pouco mais complicado, né? Isso é muito bacana também, ver a mobilidade da sala, uma criança querendo ajudar a outra, mostrando como se faz no tablet, era muito bacana isso também. Alguma outra pergunta? Vanessa, você quer pontuar mais alguma coisa? Tem mais alguma questão, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer? O Tom está aproveitando aqui para falar dessa dificuldade de acesso à tecnologia, e aí isso fica pior ainda agora, quando a gente está pensando nessa, como ele chama aqui, né? Suposta educação EAD, né? Muito bom, Tom. A Tassiane falou aí que baixou, mas ela não está sabendo usar. A gente pode propor para o Vitor que ele dê uma oficina depois para quem quiser fazer, entendeu? Muito bom. Eu quero. Eu acho que a gente podia então ir finalizando, né? Aí, ó. Sim. Tom tá sugerindo a gravação de um tutorial. Aí, Vitor, aproveita a quarentena, cara, e faz um tutorial para o Multibase, tá? E aí, já pode fazer, Vitor, pensando para virar um mock. O Cefor tá lá com as ideias do mock, né? Já pensar direto na aplicação, no mock, mas pensando nisso, né? Um tutorial que seja não só para manusear o aplicativo, mas para já pensar na utilização dele em sala de aula, né? Seja uma coisa direcionada para professores. É uma boa, né, Rony? Acabou, mas assim, para quem, se quiserem ter uma ideia aqui, eu vou mostrar rapidinho. Bom, esse é o... Estão vendo? Essa é a versão antiga ainda. Vocês viram? Estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Aí, essa é a versão antiga, você desagrupa, tá vendo? Você move as pecinhas, e aqui tem como que o agrupamento é feito.
certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona, a gente tem um painel aqui, que é um painel QVL também, que ajuda nesse processo de compreensão da adição e subtração. Então, é uma coisa legal, se vocês quiserem depois baixar aí e mover. Essa versão que aí é antiga, a gente tem uma versão nova e já vamos partir para uma outra versão agora também, que já tem coisa para a gente melhorar, tá bom? A gente inseriu na nova versão um jogo que o Vitor falou, é o jogo do Nunca. Aliás, um jogo de carta, um jogo de... esse jogo das trocas, a gente jogava com baralho, né? Colocava um baralho, tirava uma carta, e aí mexia a quantidade de peças que tem. Agora as cartinhas já estão no aplicativo. E alguém aí perguntou de dificuldade em usar outras bases. Pois essa é uma facilidade do aplicativo também, porque você manipula peças em bases diversas e faz agrupamentos de 2 em 2, 3 em 3, nós vamos até a base 16, né, Vitor? Sim. Para compreender outras representações também, outras bases. Então, acho que tem muita coisa para explorar nele ainda, tá bom? Então, por mim tá tranquilo, acho que tá bom, acho que foi boa a discussão, Alex. Então, você pode caminhar aí para encerrar para a gente. Foi ótimo, nossa, muito bom. Aliás, essa experiência foi uma experiência muito legal. Eu ainda não estava trabalhando com essa disciplina, nunca tinha trabalhado, aí esse ano a gente resolveu trabalhar junto e ver essa ideia. Eu acho que foi uma ideia muito legal e a gente conseguiu fazer as 4 mesas, né, Rony? A gente fez uma presencial e conseguimos fazer as outras 3 à distância. Eu acho que rolou bem e a participação foi muito boa, muito legal. Vitor e Vanessa, querem falar mais alguma coisinha antes da gente finalizar completamente? Não, me ajuda. Vanessa? Não, tudo tô de boa. Beleza, então, gente. Então, a gente agradece a participação de vocês. Vitor, muito obrigado. Vanessa, muito obrigado. Muito bom, né? A gente sempre tem falado isso, é muito bom a gente ouvir vocês de novo, depois que a gente passa pela banca e coisas assim, né? Porque a gente vai vendo o amadurecimento e como que vocês vão se colocando, isso é muito legal. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vocês são especiais. E a gente espera encontrá-los por aí ainda, muitas e muitas vezes. A Vanessa fica rindo porque eu já falei isso com ela e ela fica fugindo de mim. Mas tá bom, gente. Brigadão. Rony, valeu. Meninos, obrigado. Vanessa. Obrigado, Vitor. Obrigado. Um abraço para todo pra mundo. todos. Tchau. Até mais. A gente vai deixar, logo a gente deixa disponível lá as apresentações que eles usaram e a gente deixa também esse vídeo dessa mesa redonda, tá bom, gente? Muito obrigado. Beijo para todos aí. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.